Ora, irmãos, nós vamos então dar início ao nosso estudo da carta aos Colossenses. Vamos continuar. Ainda vamos, eu tenho coisas para dizer sobre a introdução. Vou procurar ser o mais breve possível. Nós vamos ter intervenções do nosso irmão Alberto, para quem nós mandamos daqui um grande abraço lá para o Brasil. Ele vai ter uma intervenção. E o nosso irmão Daniel também tem uma intervenção também sobre isto. Eles já vão entrar no versículo 1, ambos, e eu, como tenho aqui coisas para dizer sobre a introdução, embora o Daniel também fale alguma coisa sobre a introdução, e eu gostava de continuarmos e vamos procurar remir o tempo, está bem? Pronto, então, depois de vermos várias coisas na semana passada e na outra semana, quanto à parte introdutória, eu não vou repetir nada daquilo que eu digo, quero apenas dizer que o tema de Colossenses, portanto, é Cristo. E Cristo é apresentado aqui como a cabeça da Igreja. Cristo, não como nós o conhecemos na Terra, este tem sido um problema para muita gente cristã entender. Cristo é apresentado não como o humilde Jesus que se humilhou e esteve aqui na Terra, mas é apresentado como o Cristo glorioso, cheio de glória, coroado de glória lá no céu. E como cabeça exaltado que está da Igreja lá no céu, como cabeça do corpo. Estes crentes aqui em Colossos, e agora vamos outra vez, nesta parte da introdução, podermos nos situar para vermos o enquadramento desta igreja e porque é que Paulo escreve esta carta. Já ouvimos vários pensamentos sobre isto, mas para acrescentar, se gostava de dizer o seguinte: estes crentes estavam a ser afetados por falsas ideias e falsas doutrinas, que eram oriundas, por um lado, quer de ideias orientais, do Oriente, algo que nós também temos problemas hoje em dia, na igreja atual, e portanto esta carta é muito prática também para nós. Influências do paganismo, ideias pagãs, ideias estranhas, ideias esquisitas. Quer por outro lado, e o Daniel e o nosso irmão Alberto já falaram alguma coisa sobre isto, mas naturalmente quando nós desembarcarmos na carta propriamente dito vamos ver isto melhor, como também problemas, influências do judaísmo. E eu sobre o judaísmo, provavelmente dos essénios, por um grupo chamado os essénios, que provavelmente tenham influenciado aquelas ideias, tenham chegado ali e influenciado. Exatamente como hoje. Hoje a igreja está muito afetada pelo judaísmo. A igreja hoje também está muito judaizada. Aliás, quando eu digo a igreja em geral. A igreja em geral está muito paganizada e a igreja em geral está muito judaizada. E quanto ao judaísmo na igreja, quanto à ideia do judaísmo na igreja, o judaísmo na igreja não foi sempre trazido pelos judeus. O problema maior está naqueles que, sendo gentios, por má interpretação das Escrituras, que, como sabemos, tem a parte judaica, não é verdade? Têm trazido para a igreja a parte judaica exatamente porque não manejam bem a palavra da verdade. Os judaizantes, na sua maioria, são indivíduos gentios, não são judeus. Eu sobre isso já direi mais alguma coisa, mas entretanto, gostava de dizer. Por isso, de volta e meia surgem situações, como hoje em dia, em muitos círculos, proibições de comidas, dizem que não se pode comer isto ou não se pode comer aquilo, guarda de dias, observação de dias como sendo uns dias especiais, etc. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2 e versículo 16, depois já vamos lá chegar, Paulo diz assim: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Cá está o problema dos judaizantes a afetar a igreja. E este era um dos problemas. E já agora, mas antes disso, eu esqueci-me de um pormenor importante, sabe? Não é por nada, mas Colossenses 1:1. Só versículo 1. E eu peço ao Jorge para ler, se faz favor. Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Obrigado. Ora bem, lembram-se de eu ter referido que a igreja era maioritariamente gentílica? Lembram-se? Esta igreja de Colossos é maioritariamente gentílica? E eu até diria, eu sou mais inclinado a pensar que ela era totalmente gentílica. E porquê? Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 2 e versículo 13, diz:
refere-se a quando eles estavam na incircuncisão da sua carne. Ele está a falar em geral. Ele não faz nenhuma exceção. Ele diz, vocês estavam na incircuncisão da carne. Ou seja, eles não eram pessoas circuncidadas. Não eram judeus. Portanto, na maioria, certamente, se não na totalidade, e eu creio que provavelmente na totalidade, eles eram gentios. E isto reforça aquele pensamento que eu estava a dizer. Como é que é possível haver judaizantes no meio dos gentios? E este é um problema com que nós estamos a confrontar hoje em dia, cada vez mais. Eu não sei se todos têm consciência disso, mas cada vez mais estamos a confrontar-nos com este problema que se tem agravado na igreja odierna. Nós temos uma série de judaizantes que são gentios a quererem judaizar a igreja. Eu já lá vou e já vou dar exemplos para vocês poderem perceber. Eu não sei se vocês sabem que os judaizantes são pessoas que, não sendo geneticamente judias, ou israelitas, se quiseres, nem tendo passado por uma conversão formal no judaísmo, seguem partes da religião e das tradições judaicas e querem implementar isso. São estes que são os judaizantes. Dizer que os crentes hoje precisam de se envolver com pressupostos culturais do judaísmo, importando para a igreja festas judaicas, guarda do sábado. Cada vez mais nós vemos igrejas por aí à volta a celebrarem festas judaicas. E agora é a festa dos tabernáculos. Vamos observar a festa dos tabernáculos. Mas o que é isto? O que é isto? Hoje em dia está a acontecer em muitos círculos de muitas igrejas. Festas judaicas, guarda do sábado, cada vez mais, já não são só os adventistas do sétimo dia entenda sábado, já não são só os adventistas do sétimo dia que observam o sábado. Temos muitas igrejas evangélicas hoje em dia a quererem observar o sábado. É uma questão de estarem atentos, vão à internet e vão lá ver o que é que lá se passa e o que é que lá se diz e o que é que lá consta sobre o que é que se está a passar no mundo que nos rodeia atualmente. São muitas já as igrejas em que vê-se nos púlpitos ou atrás dos púlpitos, à frente, o shofar, aquela buzina, não é? Judaica, que é um chifre e que faz de buzina. Vemos cada vez mais shofares. Não é por acaso que estamos a encontrar nas igrejas hoje em dia cada vez mais danças. As pessoas no culto trazem danças para a igreja, estão a dançar. Estão a louvar o Senhor, como Miriam dançava. Judaísmo, lá estão os judaizantes a trazerem a dança para a igreja. Onde é que está isso nas epístolas de Paulo? E se eu vos dissesse que há alguns que vocês conhecem têm danças lá no meio das igrejas, vocês se calhar ficavam com o cabelo em pé. Mas não vou citar isso. Mas estejam atentos. E olhem à vossa volta o que é que se está a passar. Danças. Castiçais. Vê-se em muitas igrejas cada vez mais os castiçais judaicos. Também nas igrejas. Até, notem bem, hoje em dia, cada vez mais, estão a aparecer nas igrejas réplicas, entre aspas, da Arca da Aliança. E sabem como é que as réplicas da Arca da Aliança estão a aparecer nas igrejas? Dizem eles que é um sinal de que Deus está presente no meio deles. Como se Deus estivesse presente no nosso meio, através de uma Arca da Aliança, como esteve no passado no meio dos judeus. E ali estava mesmo, porque a nuvem gloriosa da presença de Deus, a Shekinah, ou Shekinah, como lhe queiram pronunciar a palavra, que é uma palavra difícil, que não é portuguesa, repousava ou pousava sobre a Arca da Aliança, onde estavam os querubins. Não é verdade? É incrível isto. Como é que é possível? Mas isto está a acontecer. Isto está-se a espalhar, isto está-se a entranhar. Eu já tive debates na internet por causa disto. Tenho registros desses debates que vocês, com algumas pessoas bem conhecidas do círculo evangélico aqui em Portugal, que vocês conhecem, acerca disto. E o tratamento que se está a fazer hoje, cada vez mais, em muitos círculos está-se a espalhar, não é? O tratamento que fazem o tratamento que fazem questão de dar ao Senhor. O tratamento que fazem questão de... Há um tratamento que fazem questão de dar ao Senhor. E qual é o tratamento que querem dar ao Senhor? Um tratamento, não é? Como nós temos visto por aí, usando termos judaicos. Já não chamam Jesus. Jesus, você estás ultrapassado. Tu vais aí falar em Jesus. Quem é Jesus? É o Yeshua.
Ele deve-se dizer Yeshua. E se tu dizes Jesus, parece que és de outro planeta. Parece que nem és crente. Só és crente se disseres Yeshua. Eu nem sei dizer. Compreendem? Mas é moda. Agora é Yeshua. Yeshua, ou como lhe queiram chamar. Eu nem sei pronunciar isto porque eu não sou hebraico. Ou Amashia, ou Amashia. E Amashia é a palavra... Não sei se é hebraica, se é... Por acaso não fui ter o cuidado de ver. Ou se é grega. Se calhar é grega. Deve ser grega. Que é a palavra... ou aramaica. Que é a palavra para Messias. Não é? E fazem muita questão de falar do Messias. Queridos irmãos, inclusivamente a palavra Yeshua quer dizer Jesus. Não é? Mas porquê é que eu vou dizer Yeshua e não digo Jesus? Não é? Eu sou português. Eu sou português. E Deus entende-me. Agora... Messias. Jesus, o Senhor Jesus Cristo nunca é apresentado como Messias em relação à igreja. Messias é o prometido. Nós somos estranhos às promessas. O que eles recebem por promessa, nós recebemos por graça. Ele não é o Messias da igreja. Ele nunca foi prometido à igreja. Ele é o Messias de Israel. É o Cristo. O Cristo quer dizer o Messias. E nunca vemos o apóstolo Paulo falar dele como Messias em relação à igreja. Mas é disto que estamos a falar. É este o problema que está dos judaizantes nas igrejas, a minar as igrejas, a estragar, a descaracterizar a igreja, a judaizar a igreja e não a cristianizar a igreja. É isto que temos que lutar. E é isto que a carta aos Colossenses também fala. E já naquele tempo o apóstolo Paulo tinha este problema. Por isso diz ele no capítulo 2, versículo 16, vamos lá chegar, portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque muitos estavam a ser julgados, porque não guardavam o sábado, e por causa das luas novas e das festas, e da forma como se tratam o Senhor, e da forma não sei o que, tudo a judaico. Em Gálatas, no capítulo 4, versículos 9 a 11, sabem o que é que o apóstolo Paulo diz? Já em relação à igreja. Na Galácia foi um problema tramado. Sabem o que é que ele disse aos Gálatas? Eles tinham um problema semelhante aos Colossenses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos? Vocês conhecem a Deus ou não conhecem a Deus? Vocês estão a andar de cavalo para burro? Então vocês estão a tornar a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses, e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Esta era uma luta tremenda que o apóstolo Paulo tinha. Sabem de uma coisa? É preciso pregar cada vez mais e explicar cada vez mais e melhor Romanos 16, 25. Eu cito. E 2 de Pedro 1, 12. Também cito. E sabem o que é que diz Romanos 16, 25? Diz, por outras palavras, que devemos pregar Cristo segundo a revelação do mistério. E pregar Cristo que não seja segundo a revelação do mistério é estragar tudo. É não pregar de acordo com os padrões que o apóstolo Paulo estabeleceu e que vemos estabelecido nas Escrituras. E aí pergunta alguém, pregar Cristo segundo a revelação do mistério? Não sabes o que é? Olha, então tens que saber. Vai lá procurar, vai lá tentar saber. Primeiro vai saber o que é o mistério. E depois de saberes o que é o mistério, e Paulo fala acerca dele em Efésios capítulo 3, se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus que me há sido dada para convosco, como este mistério me foi revelado, como acima em pouco vos escrevi, etc. Primeiro tens que saber o que é o mistério. E depois tens que pregar Cristo segundo essa revelação. Não é o Cristo Jesus de Nazaré, humilde, humilhado, que andava cá na terra, mas é o Cristo exaltado e glorificado lá no céu. Sobre isso teremos certamente oportunidade também de falar. E a segunda carta de Pedro 1,12, que diz que devemos estar confirmados, diz Pedro, na presente verdade. E lá estão esta gente a pegarem verdades, porque o sábado é uma verdade, e os dias são uma verdade, e as festas são uma verdade, e o nome Yeshua é uma verdade, e o Amashia é uma verdade, mas não são presentes verdades. A presente verdade está revelada nas epístolas de Paulo. E Pedro fala acerca disso, e até lá diz que há lá pontos difíceis de entender que os indutos inconstantes torcem para a sua condenação ou perdição. E sabem o que é que ainda se torna mais caricato? E isto é muito importante. O que se torna ainda mais caricato com estes judaizantes que andam por aí. Isto tem que ser dito, pontos nos is.
O que se torna caricato e ridículo mesmo. Eles tornam-se caricatos e ridículos. Sabem porquê? Porque a postura dos atuais judaizantes é o facto que, segundo o próprio judaísmo, cito, e vou citar o que é que diz o judaísmo, os gentios estão proibidos de qualquer prática judaica. E os que o fazem cometem grave pecado. Pois se fazem de judeus sem de facto serem, desobedecendo e afrontando o eterno através da prática da avodá, zará, que é a idolatria. O judaísmo vê, pois, essa prática como um sacrilégio às suas próprias tradições judaicas. O judaísmo olha para estes judaizantes, gentios, e lança a maldição de Deus sobre eles. Curiosamente, os judaizantes tornam-se duplamente reprovados. São reprovados pelo próprio judaísmo que advogam e são reprovados pelo verdadeiro cristianismo que está nas Escrituras. Já viram em que situação ridícula eles se colocam? Paulo não gostava de ver os crentes simplesmente salvos. Isto é muito importante. Ser salvo só não chega. Há mais. E salvo é o começo. É o começo de tudo. Ele queria ver a sua fé edificada. E como vamos ver no capítulo 1 e no versículo 9, ele queria ver aqueles crentes cheios do conhecimento da sua vontade. E cheio do conhecimento da sua vontade não é conhecer um pouco, não é conhecer mais ou menos. Cheio do conhecimento da sua vontade, diz ele, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, inteligentemente. É também por isso e para isso que estamos aqui a estudar as Escrituras à quarta-feira. E não somente é importante saberes o que crês, mas é também importante saberes por que crês. E quando alguém nos pergunta qualquer coisa, a gente diz, é assim, e a razão é esta. E sabermos a justificação. E sabermos dar a justificação. Paulo lutava como nós temos de lutar. Contra, e aí isto é outro aspecto, um é os judaizantes e os outros eram os intelectuais, ou sincretismo, como diz o Daniel, e o nosso irmão Alberto também faz referência a estes de grande conhecimento, que se julgavam de grande conhecimento. E acerca disto quero dizer o seguinte: Paulo lutava como nós hoje temos que lutar contra aqueles que pensam que são intelectuais. Sabem que há muitos na igreja que pugnam pelo intelectualismo, que exaltam o intelectualismo e que pensam que o intelectualismo é uma coisa fantástica. Eles pensavam que sabiam. Sabem que essa palavra vem do grego gnosis. E é daí que vêm os chamados gnósticos. Os gnósticos. E Paulo está a lutar com eles ali em Colossos, como nós vamos ter a oportunidade de ver em detalhe. Eram aqueles que sabiam, pensavam eles, mais do que aquilo que Deus tinha revelado. Nós temos aí muita gentinha a vir aí com revelações, além do que está escrito. Nós temos aí muitos gnósticos. E há gnósticos altamente sofisticados. São os indivíduos que acham que têm umas revelações e essas revelações até põem em causa o que está revelado nas Escrituras. E Paulo lutava com estes indivíduos. E estes indivíduos confiavam mais no arrazoamento humano do que noutra coisa qualquer. É incrível. Só porque Deus nos dá cérebro, somos levados a pensar que somos deuses. O Manel há bocado fez ali uma referência na oração dele, que o Senhor nos ajude a sermos embaixadores, mas que isso não nos suba à cabeça pensando que somos alguma coisa. Nós já vamos, quando chegarmos ao capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver o apóstolo Paulo a revelar isso. O gigante Paulo disse que pelo conhecimento humano o homem nunca conhecerá Deus. Deus determinou que pelo conhecimento o homem nunca conheceria Deus pelo seu conhecimento. Sabem que Deus determinou que o homem nunca conheceria Deus pelo seu conhecimento? E Paulo, está na carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 a 21, ele fala acerca disto. E ele lutou muito acerca disto. E estes indivíduos estavam a exaltar o conhecimento humano e Paulo derruba o conhecimento humano.
E ele então fala na pregação da cruz, que é loucura. Mas é a pregação da cruz que é o verdadeiro conhecimento e do qual está edificado o verdadeiro conhecimento. E Paulo luta contra isto em Colossos, como nós temos que lutar contra os intelectuais do nosso tempo. E então Paulo, vocês vão reparar, na carta aos Colossenses, fala-lhes não é em gnosis. Fala-lhes em epignosis. A palavra grega que Paulo utiliza não é gnosis, de conhecimento, meramente, mas é epignosis, que significa superconhecimento, ou conhecimento supremo. E, queridos irmãos, aqueles indivíduos que se julgam intelectuais não sabem nada de Deus. Nada! E o crente mais simples e humilde que se agarra às Escrituras tem um super conhecimento, tem o conhecimento supremo, porque o conhecimento supremo é o que está nas Escrituras. E vocês vão reparar na carta aos Colossenses, por exemplo, capítulo 1, versículo 9, que eu já citei há bocado. Vou citar de novo. Reparem o que está ali escrito. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento, da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Este conhecimento coloca o crente mais humilde acima do maior intelectual deste mundo. E quando vemos os intelectuais deste mundo a falar de Deus, vemos quão ignorantes eles são, se conhecemos bem as Escrituras. E temos de crer inteligentemente na palavra de Deus, bem manejada, para que de facto possamos ter o conhecimento correto. Mas eu queria deixar, eu só queria dizer mais uma coisa, que eu não sei onde é que está aqui isto escrito, que eu tenho escrito em qualquer lado, e que é o seguinte: sempre que Paulo fala na carta aos Colossenses de conhecimento, a palavra que ele usa é sempre a mesma, epignosis. A palavra conhecimento aparece muitas vezes na Epístola aos Colossenses. E a palavra que ele utiliza é sempre epignosis, não é gnosis. Ou seja, é o conhecimento supremo, é o conhecimento máximo. É sobre isto que ele fala. Se nós manejarmos bem as Escrituras, vamos ter acesso ao conhecimento que Deus quer. De outra forma, vamos pensar saber muito e não sabemos nada. Eu fico por aqui, depois havemos de continuar. Se algum irmão quiser dizer alguma coisa, faz favor. Depois vamos ouvir o nosso irmão Alberto e Daniel. Temos que remir o tempo. Só queria dizer... Força. Eu queria só partilhar com os irmãos, ainda acerca da introdução, não propriamente já entrarmos na Epístola aos Colossenses, mas acerca da introdução, nós vemos esta carta do apóstolo Paulo a estes crentes, vemos uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo em ele transmitir conhecimento, e o conhecimento que ele transmite serve de filtro para as experiências de cada um. Vemos o conhecimento como a base para o discernimento, vemos que serve de filtro para as experiências e vemos que serve de base para o conhecimento. E todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, a preocupação dele é essa. É primeiro o conhecimento, para que sirva de filtro para as experiências, e mais à frente nós vemos no capítulo 3 o próprio apóstolo Paulo, com base nesse conhecimento e como filtro para as experiências, já em termos práticos, quando ele fala e dá instruções para os pais, para as esposas, para os filhos, para os senhores, para os servos, ou seja, todo o conhecimento que é a parte fundamental, porque sem essa parte fundamental que é o conhecimento, nós depois caímos no erro de podermos, como vemos a preocupação do apóstolo Paulo aqui, e vemos muitos crentes que entraram por linhas muito perigosas. Porquê? Porque de facto não tinham esse conhecimento. Que ao estudarmos esta carta agora, que cada um de nós possa pensar verdadeiramente que o importante é nós conhecermos verdadeiramente aquilo que o apóstolo Paulo, que o Senhor, através da mão do apóstolo Paulo, nos quer transmitir. Mas para isso nós temos de ter a base fundamental, que é as Escrituras. Todos os passos que nós damos, de facto vamos ver se está de acordo com a palavra de Deus. Ou está de acordo com a palavra de Deus, ou está de acordo com o nosso próprio desejo, ou o nosso próprio caminhar. Se assim for, temos que fazer a escolha. Ou escolhemos segundo o conhecimento que Deus nos dá, ou segundo a minha vontade. A escolha é nossa. Cada um de nós possa ter isso em atenção.
E vemos no fim o apóstolo Paulo falar-nos da pureza e da liberdade cristã. Se nós de facto praticarmos, se tivermos esse conhecimento, se usarmos isso como filtro, se usarmos isso nas nossas experiências, se usarmos isso na nossa prática, nós podemos ver que isso dá-nos liberdade. E é essa liberdade que depois mais para a frente vamos ver, o apóstolo Paulo nos fala, que é a pureza e a liberdade cristã. E só conseguimos chegar à pureza e à liberdade cristã se começarmos no início, conhecimento. Graças a Deus. Bem, vamos para já, vamos ouvir os nossos dois irmãos, e depois provavelmente ainda vai haver tempo se mais alguém quiser dizer mais alguma coisa. Daqui eu envio um grande abraço, como eu vou repetir, para o nosso irmão Alberto, mas também um grande abraço para o nosso irmão Daniel, que está lá no norte, e que também... Nosso irmão Benjamin também. Hã? Nosso irmão Benjamin, acho que é brasileiro. Benjamin? O Benjamin Brucher. Já sei o que ele está a querer dizer. O nosso irmão Nando está a dizer que houve um crente que está no Brasil e que diz que está ávido para que chegue a quarta-feira para ouvir o estudo bíblico, que é o Benjamin Brucher. Não sei se é assim que se pronuncia o Benjamin, se estiveres a ouvir. Benjamin é esquisito. É Brucher ou Brucher, não sei qual. Ele tem um nome meio estrangeirado, de origem se calhar meio alemã, ou não sei, ele é que sabe disso. Mas para ele também um grande abraço, visto que ele está no Brasil a acompanhar o estudo bíblico e está desejosinho que chegue à quarta-feira para ouvir o estudo bíblico. Que Deus nos ajude, e Ele tem-nos ajudado. Nós confiamos na graça de Deus, porque nós não somos nada, mas que Ele nos continue a ajudar e estamos agradecidos pelo privilégio que temos de ter o contributo destes irmãos no estudo bíblico. Vamos então aproveitar já, ouvir o nosso irmão Alberto em primeiro lugar. É com alegria que volto a falar à igreja em Quinta do Conde, agradecendo o carinho e a atenção dos irmãos. Vamos então anotar mais essa lição. Dizem que Colossenses resume Efésios da mesma forma que Gálatas resume Romanos. Isso tudo nos mostra a riqueza da Bíblia, sua inspiração divina, sua precisão em lidar com cada área de nossas vidas. Colossenses pode ser contrastada a outras epístolas paulinas. Você já observou? O tema de cada uma delas? Romanos, somos justificados em Cristo. Em Coríntios, somos enriquecidos em Cristo. 2 Coríntios, somos então consolados em Cristo. Gálatas, somos livres em Cristo. Efésios, somos vivificados em Cristo. Filipenses, somos felizes em Cristo. E agora Colossenses, os cristãos são completos em Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 1 começa: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O escritor se apresenta como apóstolo, no sentido técnico da palavra, um mensageiro, um agente autorizado, com os direitos de um procurador. Um homem enviado é equivalente àquele que o enviou. Aqui temos o mesmo conceito, onde traz uma palavra hebraica, shaliá, isso no Velho Testamento, em que o desrespeitar o embaixador do rei era desrespeitar o próprio rei. 1 Samuel 25 temos o caso de Nabal, e 2 Samuel 10, o caso com os amonitas. Paulo é aqui, um mensageiro de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e mais do que isso, um apóstolo para os gentios. A grande maioria dos comentaristas não conseguem distinguir a importância do chamado de Paulo como apóstolo. Dizem que ele seria o 12º igual aos outros, no lugar de Judas. Porém, ele foi comissionado por Jesus já glorificado e recebe revelações e instruções para ir aos gentios. Sua mensagem é do Evangelho da Graça. Há uma mudança na administração da salvação. Embora o termo apóstolo tenha um uso secundário, como no caso de Barnabé, que aparece em Atos 14, verso 14, e mesmo Epafrodito, citado em Filipenses 2, 25, é um sentido de ser enviado apenas como um sentido comum. Não devemos confundir com um chamado apostólico de Paulo. Sim, há falsos apóstolos desde aquela época, condenados por Paulo, inclusive, já na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3,
e por Cristo, em Apocalipse capítulo 2, verso 2. Estes falsos profetas, apóstolos, são homens que agem por conta própria, com segundas intenções e sem essa autorização divina. De verdade, um apóstolo é uma testemunha da ressurreição, especificamente comissionado por Cristo, conforme 1 Coríntios 9, verso 1, 1 Coríntios 15, verso 8. A comissão apostólica não pode ser, portanto, transmitida a outrem. Não há sucessão apostólica. Não há base alguma para esta crença católico-romana desta tal sucessão. Ninguém pode exercer autoridade infalível dos primeiros apóstolos. Agora, antes de conhecer a vontade de Deus, precisamos ter vontade de conhecer a Deus. Nesta apresentação do primeiro versículo, Paulo sempre cita um companheiro de viagem. Quem seria ele? Timóteo, sempre mencionado no início das suas cartas, exceto na epístola aos Efésios. Companheiro constante, um jovem tímido, de saúde fraca, mesmo assim atuante e determinado. Uma vez ficou encarcerado, mas não sabemos quando e em que circunstâncias. Hebreus 13, 23 diz isto. Ele se converteu na segunda viagem de Paulo em Listra e se ajuntou à equipe de Paulo em Atos 16. Podemos conferir esta história. Agora, se você que é jovem quer conhecer a Deus, aprender Bíblia, entender o sentido da vida, deve andar com os mestres e conviver com eles. Temos um ditado popular por aqui que diz: me digas com quem andas e lhe direi quem és. Timóteo andava com Paulo, procurava conhecê-lo. A palavra de Deus, em Provérbios 13, 20, admoesta: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. 1 Coríntios 15, 33 adverte: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aqui, um versículo e já temos muito a pensar, não é verdade? Forte abraço, obrigado e até breve. Boa noite. Ao longo desta carta, Paulo refuta as várias heresias que iam surgindo em Colossos, algumas das quais até se contradiziam umas às outras, o que é natural, porque quando há desvio relativamente à verdade, nem sempre se está de acordo. Como é que Paulo atua perante as heresias? Desmascara o erro e reafirma a verdade do Evangelho. E deve ser essa a nossa atitude perante o erro, de denunciá-lo e desmontá-lo através da palavra de Deus, tal como o Senhor fez a quando da sua tentação no deserto. Quanto à afirmação de que o Senhor Jesus Cristo não poderia ser simultaneamente humano e divino, Paulo afirma que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, antes de todas as coisas, a cabeça do corpo, o princípio, e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, entre tantas outras fortes declarações sobre o nosso Salvador. É o suficiente, caros hereges de Colossos? Quanto ao culto dos anjos, Paulo reafirma que apenas Cristo é digno de adoração. Quanto à heresia de que devemos seguir certos rituais, cerimónias e restrições para sermos salvos ou aperfeiçoados, Paulo reafirma qual a circuncisão e qual o batismo que realmente importam, reprovando a guarda de dias e as restrições alimentares, e mostra que elas apenas servem para a satisfação da carne. Relativamente àqueles que defendiam a negação do corpo, Paulo mostra que isso não ajuda a conquistar os maus pensamentos e desejos, mas apenas leva ao orgulho. Alguns afirmavam que para sermos salvos ou aperfeiçoados precisamos de obter um conhecimento secreto, acessível apenas a alguns. No entanto, Paulo mostra que o mistério, ou o segredo de Deus, é Cristo, e que agora é revelado a todos os que o quiserem conhecer.
Aqueles que defendiam o sincretismo, ou seja, a combinação de várias doutrinas de diferentes religiões, Paulo reafirma a suficiência e a superioridade de Cristo. Ou seja, Cristo é totalmente suficiente. Ao contrário daqueles que defendiam a negação do corpo, havia outros que defendiam que não há problema em viver em pecado. A imoralidade não tem nada de mal. Mas a esses Paulo responde que o crente se despiu do velho homem e se revestiu do novo. E, portanto, é natural que viva uma nova vida. É pela palavra de Deus que podemos identificar e refutar o erro. Se não estivermos bem seguros na palavra de Deus, podemos ter dificuldades em detectar o erro. E assim podemos tornar-nos presa fácil do inimigo. Passando agora ao versículo 1. Começamos com o nome do autor, Paulo. Paulo era antes conhecido como Saulo. Saulo significa grande e Paulo significa pequeno. Uma mudança admirável no seu nome. Também mostra uma diferença na sua atitude. Paulo é a única pessoa mencionada na Bíblia cujo nome foi alterado do nome hebraico para o nome grego. E esta alteração no seu nome é significativa, pois é reveladora do caráter distinto do ministério de Paulo, que não está direcionado principalmente aos judeus, como era o dos 12 apóstolos. Saulo era hebreu de hebreus, fariseu de fariseus, a nata da nata do judaísmo. Ele próprio diz que excedia em judaísmo a muitos da sua idade. E era extremamente zeloso das tradições dos seus pais. Ou seja, ele era o exemplo acabado do homem justo aos seus próprios olhos. No entanto, perdido. Já Paulo considerava-se a si mesmo como o principal dos pecadores, mas salvo pela misericórdia e longanimidade de Deus, como ele diz em 1 Timóteo 1:15. Então Paulo considerava-se a si mesmo como o principal dos pecadores. Ele não está sozinho nesta autoconsideração. John Bunyan também se considerava a si próprio como o principal dos pecadores, uma vez que a sua biografia tem o título de Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Também eu me considero o principal dos pecadores. E qualquer pessoa que tenha consciência do seu pecado e se analisa à luz da palavra de Deus e não ao espelho, numa atitude de espelho meu, alguém mais justo do que eu, qualquer pessoa que se analisa à luz da palavra de Deus e não ao espelho, compreenderá, tal como o apóstolo Paulo e como John Bunyan, que é o principal dos pecadores. A profunda convicção do seu pecado é uma condição essencial para se aceitar a salvação que Deus oferece. Ainda em relação a esta expressão que Paulo usa para si próprio como principal dos pecadores, esta palavra principal no original é protos, que é, tanto quanto pude perceber, é sempre, excetuando nesta passagem, é sempre traduzida nas epístolas de Paulo por primeiro. Ou seja, Paulo, tudo bem, é o principal, e isso é algo que qualquer um deve considerar, o principal dos pecadores. Outras traduções usam a palavra chefe ou líder, mas creio que mais adequadamente poderá ser traduzida por primeiro dos pecadores. O primeiro dos pecadores, o primeiro dos salvos, da forma como hoje somos salvos, pela graça, por meio da fé, sem obras. E ele deixa isso bem claro quando diz que ele foi feito um exemplo ou modelo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Porque no versículo 16 de 1 Timóteo 1,16, lemos: para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Esta palavra exemplo é a mesma palavra que é traduzida na segunda epístola a Timóteo,
segunda Epístola a Timóteo 1,13, por modelo das sãs palavras. Ou seja, ele é o modelo daqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. E então a salvação de Paulo, passando de Saulo, o fariseu dos fariseus, o homem injusto aos seus próprios olhos, para Paulo, que se considerava a si mesmo como o principal dos pecadores, é um momento de viragem. Pois Deus, em vez de castigar e eliminar o líder da rebelião, muito pelo contrário, salva-o e faz dele um apóstolo, dando assim início a um novo programa. A dispensação da graça de Deus, que era um mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Que Deus nos abençoe, um bom estudo e até uma próxima, se Deus quiser.